Graça e paz, queridos. Eu queria trazer um entendimento um pouquinho mais detalhado a respeito da graça de Cristo. Em Hebreus 8, verso 13, vai falar que a graça, a dispensação da graça tornou a lei, que era a dispensação anterior, antiquada, e aquilo que é antiquado está prestes a ser destruído. E por que o escritor aos Hebreus fala que a lei ela já não tem mais validade? Porque no próprio livro de Hebreus, no capítulo 7, no verso 12, vai falar que quando há mudança de sacerdócio, há também a mudança de lei. Cristo Jesus, ele é o sumo sacerdote de uma nova aliança baseada em superiores promessas. Então, porque ele agora, da origem do sacerdócio de Melquisedeque, ele se apresenta como o nosso sumo sacerdote, então a mudança de lei. Agora não é mais a lei do Antigo Testamento que foi dada por meio de Moisés, que era um tipo, uma sombra, que apontava para a promessa do Messias. Agora é a dispensação da graça, esse período que eu sou convidado a crer na obra do Senhor Jesus por minha vida. E após isso, andar uma vida de santificação, para que no final da carreira eu complete a carreira e receba a glorificação. Mas isso é um outro assunto. Então, Hebreus 8, verso 13, vai falar que a lei se tornou antiquada. Por quê? A resposta está no capítulo anterior, em Hebreus 7, verso 12, porque há mudança de sacerdócio. Então, quando há mudança de sacerdócio, há mudança também de lei. Em Hebreus 10, verso 11, vai falar que a lei é uma sombra dos bens vindouros. Que bens vindouros são esses? É a dispensação da graça, a dispensação que nós vivemos atualmente, que foi inaugurada na ressurreição de Cristo. Mas isso não quer dizer que a obediência ficou de lado. Em João 14, verso 21, vai dizer, o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer, aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Então, a obediência ela é levada a um outro patamar. Hoje, na dispensação da graça, não basta somente eu não cometer homicídio. Se eu tiver um pensamento de ira, eu já cometi esse homicídio contra o meu irmão. Não basta eu não cometer um adultério, mas se eu alimentar um pensamento de adultério na minha mente, eu já cometi isso. Então note que a dispensação da graça elevou o patamar da lei. Mas agora existe também uma graça em Cristo Jesus, por meio da pessoa do Espírito Santo, que me capacita a viver essa vida de obediência. A lei apontava para a natureza falha do homem. O homem ele não podia cumprir a lei de Deus pela força do seu próprio braço, porque era uma questão de natureza. O homem possuía a natureza pecaminosa e por causa dessa natureza ele não poderia se relacionar com Deus, que era Espírito, e nem cumprir as coisas do Espírito. Mas agora, esse homem, nascido de novo, nova criatura em Cristo Jesus, ele tem o seu espírito recriado. Então a graça, ela vem e troca a natureza do homem. E esse homem, ele é capacitado pelos céus a cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra, a andar em santidade, a se mover e viver uma vida no Espírito. Então a graça evidenciava, melhor dizendo, a lei evidenciava a natureza caída do homem, apontava a necessidade de um Salvador, mas na graça, em Cristo Jesus, agora a raiz desse problema é mudada, a natureza do homem é mudada. E em 2 Pedro, no verso 1, no capítulo 1, verso 4, vai falar que nós somos participantes da natureza divina, ou seja, a natureza do próprio Deus habita agora dentro de nós. E essa é a graça de Deus em ação, nos capacitando a viver o melhor dele nesse mundo. Amém?